E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte aí dar sequência no nosso estudo do direito administrativo. E agora a gente vai olhar uma parte super importante, super cobrada, que olha só, até em constitucional você pode encontrar alguma coisa disso, sabia? Pois é, dentro do edital de direito constitucional, muitas vezes vem lá da administração pública. É tudo que a gente está estudando aqui. Tem tudo aqui, claro que a gente vê mais aprofundado, a gente acaba vendo um pouco mais pesado, mas são conteúdos que você também pode encontrar dentro do teu direito constitucional. Mas, né, vamos focar no direito administrativo, o constitucional vai de brinde. Essa matéria, ela também é muito importante porque ela vai dar uma base que pode ser utilizada em prova isoladamente, às vezes a banca cobra ela sozinha, muitas vezes a banca pode fazer um link com outros pontos. Mas é uma parte também super fácil, cara, que é a parte que fala dos agentes públicos. Olha só, é o funcionário público, professor? Não, funcionário público é um termo meio desatualizado aqui no direito administrativo. A gente não costuma usar muito ele, não. Claro que em alguns momentos a gente fala, até porque tem lei, por exemplo, o Código Penal que usa esse termo, mas aqui o termo correto é agentes públicos. E quando a gente fala agentes públicos, realmente estamos utilizando o conceito mais amplo. Aqui a gente pega emprestado aquele conceito que está lá no artigo 2, artigo 2º, na verdade, da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, e ela traz um conceitinho de agente público meio extenso que a gente vai esquematizar e vou te mostrar as pegadinhas que podem vir em prova. Ele fala assim, que é considerado agente público aquela pessoa física que exerça um cargo, emprego, mandato, função, por meio de nomeação, eleição, designação ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Vamos lá. Para a pessoa ser considerada, então, agente público, que é aquele realmente em sentido mais amplo, a gente tem aqui, a pessoa pode exercer um cargo público, pode ser um emprego público, pode ser um mandato, tipo um mandato eletivo, até mesmo uma função pública. E ele está exercendo isso por meio de nomeação, eleição, designação, qualquer outra forma ou vínculo, não importa o nome. Ele pode estar fazendo isso também de forma transitória e não remunerada, mas ainda assim é considerado agente público. Então vamos lá. Para ser considerado agente público, é preciso que o vínculo seja permanente? Não. Pode ser transitório, pode ser por um único dia. É obrigatório que essa função seja remunerada para ele ser considerado agente público? Também não. Porque mesmo de forma não remunerada, ele pode ser considerado agente público. Quer ver um exemplo? Mesário eleitoral. Mesário eleitoral é durante as eleições, apenas no dia da eleição, e não ganha nada. Não é remunerado. Eu ganhei R$20. Filho, R$20 não é remuneração não, é para a pessoa não ficar com fome e comer a urna. É só para comer um salgado ali na esquina, só isso. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo transitório e não remunerado, é considerado agente público. Sabe como a gente resume bem esse conceito? Agente público é quem exerce uma função pública. Pouco importa o tipo de função pública, pouco importa se ela é transitória, permanente, remunerada ou não. Exercer uma função pública é considerado agente público. E olha uma pegadinha, hein? Tem que ser pessoa física, pessoa natural. Não há como uma entidade ser agente público, uma empresa. Não dá. Uma entidade privada, uma empresa. Não, isso aí é pessoa jurídica. Aqui estamos falando de pessoa física, pessoa natural, como nós, que existe no plano físico. Muito bem, esse aqui é o conceitinho mais amplo que a gente tem. Mas aqui nós temos uma classificação no que tange aos agentes públicos cobradíssima em prova. Essa estrutura que eu estou te mostrando aqui, você vai encontrar lá ainda e muitas vezes. E eu já vi alunos antigos, 3 anos de estudo às vezes, perdendo questão disso. Por quê? Porque é fácil. Ué, mas se é fácil, como que erra? Porque é fácil. É fácil, a pessoa aprende, legal, vamos embora, não revisa. E o conhecimento ele é ingrato, sabe? O conhecimento vai embora. Se ele não for bem tratado, não for feita a manutenção, ele vai embora. E a pessoa sabe isso aqui. Aí chega na hora da prova, não lembra, às vezes um detalhezinho. E às vezes não é um detalhezinho. Às vezes é exatamente o que a banca está cobrando. Então vamos lá. Quando a gente fala de agentes públicos, nós temos 3 espécies de agentes públicos. Primeiro, os agentes políticos, que é o mais alto escalão do poder público, é o Monte Olimpo do poder público, a gente vai ver. Depois nós temos os servidores públicos. Nós, a peãozada, a grande massa do serviço público. 3 categorias. A primeira é os agentes políticos, que é o mais alto escalão. Depois nós temos os servidores públicos. Alguns doutrinadores chamam eles de agentes administrativos, mas não é muito comum. É raro, inclusive, a gente ver esse termo em prova. O que prevalece realmente esse termo aqui, agente público. Sendo que aqui, um caso, é o servidor público. Então, olha só a diferença. Agente público é uma coisa, servidor público é outra. Já deu para ver que há uma distinção. Agente público é uma coisa, agente político é outra. Quando fala agente público, é o todo. Agente político é uma categoria,
servidor público é outra. Só que o servidor público pode ser dividido em três. Nós temos os servidores públicos estatutários, os empregados públicos e os temporários. Então aqui dentro dos servidores públicos tem os estatutários, os empregados públicos e os temporários. E esse aqui é o que mais cai em prova. Isso aqui chove de cair em prova. Agente político cai, um pouquinho menos, mas esse é um absurdo. E o particular em colaboração, Thales? O particular em colaboração, o que cai bastante mesmo é esse aqui, ó, os agentes honoríficos. Mas nós também temos os delegatários e os credenciados. Então vamos lá, olha como a banca pode falar para você. É considerado servidor público apenas o estatutário e o empregado público? Não, está errado. O temporário também é um servidor público. A banca pode falar para você que o agente honorífico, embora não seja um servidor público, é um agente público. Isso é verdade? É. Ó, o agente honorífico, ele não é um servidor público, mas ele é um agente público. Então tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas, que elas caem pra caramba em prova. E aí a banca vem, dá uma floreada, se não tiver firme, vai deixar 2 pontinhos devendo aí, hein? Ou vai deixar a questão sem responder, vai cair na pegadinha. Tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui dessa classificação. Legal, então, falou agentes públicos, nós temos o todo. Thales, e o militar? O militar tem uma certa discussão. Muitos falam que o militar é uma 4ª categoria. Eu entendo que o militar, ele é um servidor público também. Ele é um servidor público militar. Ele tem estatuto próprio. A gente não tem o militar com as mesmas regras do estatutário civil, mas o militar também é um servidor público estatutário. A diferença é que o militar tem algumas regras diferenciadas, mas ele também é um servidor estatutário que possui um estatuto diferenciado. Então, de qualquer forma, ele está aqui dentro também. Joia, essa é a classificação. Vamos desenrolar isso aqui, ver cada um deles por vezes. Vem comigo. Olha só primeiro, ó, os agentes políticos. Cara, agente político é bem fácil quando você dá em prova. Quando a gente fala aqui dos agentes políticos, nós estamos falando do mais alto escalão do poder público, é o Monte Olimpo do poder público. Cara, ali não é para peãozado igual para a gente não, ali é para outro nível. Então os agentes políticos, eles possuem algumas regras, não todas, claro, mas algumas regras diferenciadas. Por exemplo, crime de responsabilidade. Alguns não estão sujeitos ao mesmo estatuto que a gente, pode ter um estatuto próprio. Então eles têm algumas regras diferenciadas que eu não vou ficar aprofundando porque não é o nosso objetivo aqui. Só tem que saber que existem essas regras. E eles estão tão altos nessa hierarquia que a competência deles é aurida diretamente da própria Constituição Federal. Ó, o que os caras fazem está dentro da própria CF. Mas o que realmente cai nessa parte aqui em prova é saber quem são eles. É saber quem são os agentes políticos. Olha só. Agente político. Primeiro, os agentes políticos, os auxiliares imediatos desses caras aqui. Ó, o presidente da República e o ministro do Estado, o governador e o secretário de Estado e o prefeito e o secretário municipal, que são os auxiliares dos chefes do Poder Executivo. Todos eles são agentes políticos. Depois nós temos também os membros do Poder Legislativo, que é senador, deputado e vereador, e esses últimos aqui, que eu estou exemplificando, tem outros também, estou colocando aqueles que vêm em prova, e esses dois aqui são um pouquinho discutidos, mas pode colocar em prova que também são agentes políticos, que são os membros da magistratura e do Ministério Público. Juiz, promotor, ministro, desembargador, procurador, esses caras aqui são considerados também agentes políticos. E está correto, porque eles têm regras diferenciadas. Por exemplo, não são estatutários 8.112 no âmbito federal. Tem a lei orgânica da magistratura, tem a lei orgânica do Ministério Público, eles têm leis próprias. Então esses são os agentes políticos. Toma cuidado com os exemplos, tá? Esses que eu coloquei aqui no quadro, chove de cair em prova, tem que ficar de olho para não perder questão de bobeira. Muito bem, ó. Vimos aqui então quem são os agentes políticos. Vamos dar uma olhadinha agora naquilo que desmorona em prova, mas cai que é uma barbaridade, que são os servidores públicos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Primeiro, quando a gente fala de servidor público, estamos falando de pessoas que são remuneradas. A regra é que servidor público recebe remuneração. Muito bem. Falou de servidor público, qual que é a primeira categoria? Servidor público estatutário. Quando a gente fala do servidor público estatutário, nós encontramos eles, como regra geral, aqui no âmbito da administração direta, União, Estado, DF, município, no âmbito das autarquias e das fundações públicas. Essa é a regra geral. Tá, mas quando a gente fala aqui dos servidores públicos,
Que nós temos o estatutário, o empregado público temporário. Sabe que é muito importante você lembrar em prova? Essas distinções. Primeiro, qual que é o vínculo que eles têm com o poder público e de que eles são titulares. O servidor público estatutário, o vínculo que liga ele à administração pública é o estatuto. Por exemplo, a 8.112, eu, Thales, sou um servidor público federal, trabalho para a União. Não é a CLT que rege a minha relação de trabalho com a União. CLT não se aplica para a gente se aplica um estatuto. No meu caso, que é federal, a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. E os servidores públicos estatutários são titulares de quê? De um cargo público. Eu tenho um cargo público e você também, muito em breve, vai ter o seu. Titular de um cargo público. Mas, veja bem, agora vem a pegadinha mais manjada do direito administrativo. Uma das mais cobradas, uma das mais randadas, e se bobear, perde. Porque já reparou que às vezes é no fácil que a gente faz besteira? Então vamos lá. Quando a gente fala de cargo público, tem que sempre lembrar que nós temos dois tipos de cargos públicos. Nós temos o cargo público efetivo e o cargo público comissionado. O cargo público efetivo tem um requisito indispensável para o seu preenchimento, que é a razão de estarmos juntos agora. Para a pessoa ocupar um cargo efetivo, tem que ser aprovada em concurso público. Só tem acesso a cargo efetivo quem foi aprovado em concurso público. E é o seguinte, não adianta mostrar só que é bom de estudo, não. Tem que mostrar que é bom de trabalho, porque durante 3 anos está sujeito ao chamado estágio probatório. Mas aí é o seguinte, se render bonito nesses 3 anos aí adquire a famosa estabilidade. Então, o cargo efetivo é preenchido mediante concurso público, está sujeito a estágio probatório, mas depois adquire a estabilidade. Cuidado que o cargo em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. É escolha direta. A autoridade pública é tipo Pokémon, ele chega pro cara e fala, eu escolho você. Vai lá e escolhe. É escolha direta. Ele pode fazer livremente, só que do jeito que entra, também sai. O dia que a autoridade pública enche o saco, só olha para a cara do sujeito e fala tchau. Só isso. Nem motivar precisa. Então aqui nós temos cargos de nomeação ad nutum, exoneração ad nutum. Ai, que chique. O que é ad nutum, Thales? É livre. É nomeação livre, é exoneração livre. Nesse caso, olha só, quando a gente fala aqui do cargo comissionado, olha as pegadinhas, não tem concurso público. É livre nomeação. Não tem estágio probatório. A pessoa foi escolhida a dedo e o titular de um cargo em comissão pode ficar 127 anos no cargo em comissão, que jamais ele vai adquirir a estabilidade. Então, cuidado para não confundir essas regras. E é muito comum em prova, às vezes, a banca fazer assim, Todos os cargos públicos são preenchidos mediante concurso público. Que? Todos o quê, rapaz? Cargo em comissão não tem concurso público. Cuidado, hein? Ele chega e fala para você que os servidores públicos estatutários adquirirão estabilidade após 3 anos. Opa! Calma lá. O estatutário tem o efetivo, que realmente adquire estabilidade. O cargo comissionado não. Então, quando fala de cargo público, tem que ter muita atenção. Se a banca está falando do cargo efetivo, que é o concursado, ou se ela está falando do cargo comissionado, que é livre escolha e livre dispensa. Beleza? Fica de olho nessa parte, hein? Isso aqui cai muito em prova. Aí, a próxima categoria de servidores públicos que nós temos são os empregados públicos, também chamados de servidores públicos seletistas. O empregado público, a gente encontra esses caras onde? Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Igualzinho nós analisamos aqui atrás, a gente vai analisar desse lado também. O empregado público, qual que é o vínculo que ele tem com a administração pública? É a CLT. É a consolidação das leis do trabalho. Ele tem um vínculo trabalhista. Por isso, a banca está falando para você do empregado público. Legal. Empregado público, então, a gente encontra ele em empresa pública, sociedade de economia mista. Aí imagina, você está aqui estudando, né? Você quer ter teu cargo público. Aí tem um conhecido que estuda lá, tipo para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são exemplos de EP, de 100. Aí a pessoa fala para você assim, igualzinho você, eu estou estudando para concurso também. Fala, legal. Porque eu não vejo a hora de se aprovar e ter meu cargo público. Aí você fala, veja bem, você está fazendo concurso para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista. Você não vai ter cargo público, você vai ter um emprego público. Porque quem trabalha na EP e na SEM, quem é regido pela CLT, não tem cargo público, é titular de um emprego público.
Só que para ter acesso a esse emprego público, tem que ter concurso público. Está lá no artigo 37, inciso 2 da CF, que é preenchido também mediante concurso público. Aí a pessoa fala para você, não é cargo? Não, não é cargo. É emprego? É emprego. O importante é ter estabilidade, né? Pois é, veja bem, né? Porque quem é empregado público não tem estabilidade. Não há estabilidade em emprego público e não há também que se falar aqui em estágio probatório. Porque na CLT não tem estágio probatório e não há estabilidade. Ô louco, Thales, mas tem muita gente que fala que emprego público tem estabilidade e tal. Sim, é que no direito tem um instituto que nós chamamos de jumentice. Aí as pessoas se revestem desse instituto para te falar uma barbaridade dessa. E não sou eu que estou falando, não é minha posição não. Quem está falando isso é aquela leizinha meia boca chamada Constituição Federal, que lá no seu artigo 41 fala que a estabilidade é para cargo público efetivo. Cara, a estabilidade que tem lá na CLT é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Tem estabilidade decenal, que a pessoa que, quando da CF de 88, já tinha 10 anos já no emprego. Tem estabilidade provisória, tem nada a ver com a estabilidade que a gente está falando, que é no serviço público, é uma outra pira. Então, perguntou para você em prova, o empregado público tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade. Só que aí tem um porém. A gente sabe que na iniciativa privada, que é regido pela CLT, um dia o patrão acorda lá de ovo trançado, meio bravo com o mundo, olha para a cara do sujeito, rua. Pode fazer isso? Pode. Iniciativa privada pode, CLT pode, dispense motivada. Aí o STF falou, calma lá, fazer isso com o concursado é sacanagem. Então o cara que tem um emprego público, ele passou em concurso público, ele não pode ser dispensado sem justa causa. Isso não é estabilidade, tá? Nem de perto isso aqui é tão garantidor quanto a estabilidade. Mas é uma garantia que a pessoa tem de não ser dispensada imotivadamente, sendo que ela foi aprovada em concurso público. Então veja bem as diferenças, hein, ó. O estatutário, o vínculo é estatuto e ele tem um cargo. O empregado público, o vínculo é CLT e ele tem um emprego público. Então não confunda um com o outro e principalmente cuidado para não confundir essas regrinhas com o que a gente vai ver agora, que é o temporário. Vem comigo. Próximo tipo de servidor estatutário que nós temos é o temporário. Olha só, o temporário, ele pode ser contratado tanto no âmbito da administração direta quanto a indireta para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. O que nós retiramos disso? O temporário, ele não é uma regra, ele é uma exceção. O temporário é utilizado apenas para situações excepcionais de relevante interesse público, situações transitórias. Quando nós temos, então, necessidades permanentes, a gente utiliza o estatutário, o empregado público, o temporário não. É para a situação temporária de excepcional interesse público. Na prática, né, sabe como é, mas em prova não cai a prática, em prova cai a teoria. Tá, igualzinho nós analisamos antes, analisa aqui, ó, o temporário. Qual que é o vínculo que ele tem com a administração pública? É o estatuto ou a CLT? Nenhum dos dois, é apenas o contrato. Ele é titular do quê? De um cargo público ou de um emprego público? Nenhum dos dois, ele apenas tem uma função pública. Cuidado que o temporário é a regra do tiro ou da facada. Como assim tiro ou facada? O que você prefere levar, um tiro ou uma facada? Nenhum dos dois. Então, temporário é o tiro ou facada. Por quê? Ele é CLT ou é estatuto? Nenhum dos dois. Ele é regido por um contrato, aquele contrato que ele celebra com a administração pública. Ah, mas ele tem um cargo público ou emprego público? Nenhum dos dois. Ele apenas ocupa uma função pública. Então, cuidado que muitas vezes em prova eles tentam confundir realmente o empregado público com o temporário. São situações distintas. O temporário, ele tem uma característica que ele não precisa obrigatoriamente ser contratado por meio de concurso público. Se quiser contratar por concurso, pode. Não tem problema. Mas se quiser fazer uma forma mais simples, é admitida. Ele pode ser contratado também por meio do processo seletivo simplificado, o famoso PSS. O PSS pode ser uma prova, pode ser uma análise de currículo, uma entrevista, mas não é contratação direta, hein? Cuidado! A contratação direta é o cargo em comissão. O temporário tem que ter um processo de seleção. Pode ser esse processo mais simples, que é o PSS, se quiser concurso também rola, mas não é obrigatório o concurso. Admite-se também o PSS. Olha só alguns exemplos aqui do temporário. Ó. Agente de endemias, a tia da dengue. Ué, a dengue não tem sempre. Chega no verão, muita chuva, o pessoal meio porcão fica largando pneu ali na varanda tal, e começa a dar cheio de mosquito. Aí eles contratam a tia da dengue para ir lá, pingar veneninho e tal. Chega o inverno, chega uma época que não tem mais esse surto endêmico, não precisa delas. Então é para a situação transitória. Olha outra aqui, ó, recenseador de IBGE. O IBGE ele faz o censo a cada 10 anos. Então ele contrata essa galera,
faz o censo e pronto. Ó, foi minha primeira função pública. Fui descobrir depois de muito tempo que eu já tinha sido um agente público. Eu tinha 18 anos, fiz um PSS também, que teve provinha e tal, e fui recenseador do IBGE. Eu tinha 18 anos, tinha cara de 12 na época, aí ia lá na casa dos outros, e aí, quantas pessoas moram aí, quanto vocês ganham e tal. Foi um sucesso, imagina, né? Faz tempo já, cara, faz uns 6, 7 anos isso, já tinha 18 na época, então 6, 7 anos já foi meu primeiro cargo público. Só de alfa eu já tenho muito mais que isso, mas beleza. Só que eu saí da roça já tenho mais que isso. Mas olha só, aqui são situações excepcionais, situações transitórias. Muito cuidado então para não confundir o temporário com o empregado público, porque ambos são servidores públicos, igual o estatutário. Todo mundo ali é servidor, mas eles têm características diferenciadas. Beleza? Agora tem a outra categoria, que são os particulares em colaboração. São particulares que estão colaborando com o serviço público. O primeiro e o mais importante é o agente honorífico. O agente honorífico é um particular que vai desempenhar uma função especial classificada como pública, só que tem um detalhe, ele faz isso de forma transitória e não remunerada. Ele exerce esse munus público, essa função pública de forma transitória e não remunerada, e olha só, se fizer besteira, é equiparado a funcionário público para fins penais. Eu estou usando o termo funcionário público aqui, porque é o termo que nós temos no Código Penal. Então, se ele cometer um crime, alguma irregularidade, a gente considera ele funcionário público para os fins do Código Penal. Exemplo clássico, mesário eleitoral. Ó, mesário eleitoral. A pessoa é convocada, ela não é convidada, ela é convocada para ser mesário, não ganha nada, é transitório, não vai ter nenhuma funcional para esfregar na cara dos parentes, né? É transitório, então é só durante o dia. Mas isso é uma honra, né? Isso é uma honra, por isso que ele é chamado de agente honorífico. Nesse caso, nós temos também os jurados do Tribunal do Júri. Jurado é massa, né? Aquelas 7 pessoas do povo que vão julgar os crimes dolosos contra a vida, senta lá em cima, aí a pessoa entra. Do jeito que a pessoa entra, é culpado, seu juiz é culpado. Não, calma, pô, deixa ter o julgamento primeiro, né? Então, mas o jurado também, ó, é aí agente honorífico. É legal que para alguns concursos públicos conta como ponto isso aqui, não é aquela coisa, mas conta um pontinho lá. Mas nesses casos, são atividades transitórias, não remuneradas e que são consideradas funções públicas. Cuidado para não confundir o agente honorífico com o temporário, hein? O temporário tem um vínculo transitório, mas é um vínculo remunerado, o cara tem uma ligação mais próxima com a administração pública, ele é contratado, é diferente. O agente honorífico não. O agente honorífico, se vier em prova, vai falar para você do mesário eleitoral e do jurado do Tribunal do Júri. Bem fácil também, negócio super tranquilo. Tem outras 2 categorias aqui de particulares em colaboração, pouquíssima cobrada em prova. Só que como há uma outra questãozinha que trata, eu vou falar contigo também, que é o delegatário de serviço público e o credenciado. O delegatário de serviço público é o particular que recebe a delegação de um serviço público. E, pô, como ele está prestando um serviço público, ele é considerado também um agente público. Um exemplo que nós temos aqui é meio esquisito, é o cartorário, é o titular do cartório. Porque é o cara que vai explorar esse serviço público, mas nesse caso tem concurso público. Para o cartorário tem concurso público. Os outros casos não. É o concessionário, o permissionário, o cara ganha uma licitação, aí ele vai poder explorar o serviço público. É um tópico muito ligado ao tópico de serviços públicos, né? Então é um conteúdo muito relacionado ao tópico de serviços públicos. Aqui pra gente, nessa parte é bem simples. O delegatário é um particular que vai explorar um serviço público. E por último é o credenciado. Ele, nesse caso, é credenciado para praticar um ato em nome da administração pública ou mesmo representá-la em alguma situação. Prevalece na doutrina que ele é remunerado, mas se vier em prova o credenciado, é dado, é dessa forma que vem também. É coisa bem simples, tá? Fica bem de olho nos 3 servidores públicos que nós vimos, no agente honorífico, que é ali que você vai encontrar muita coisa em prova. Quer ver? Vamos treinar? Bora comigo na tela. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos. Vamos lá, está perguntando de agentes políticos. Senador é? É. E deputado? E vereador? É, cara, são membros do Poder Legislativo. Todos eles são agentes políticos. Questão dada. Os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público estão sujeitos ao mesmo regime jurídico aplicável aos servidores estatutários. Olha só, aqueles contratados para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, estamos falando de quem? Do temporário. Estamos falando do temporário. E aqui, servidor estatutário é o estatutário, né? O estatutário é regido pelo quê? Ué, por um estatuto,
O regime jurídico deles é o estatuto. E o temporário é regido pelo quê? Pelo contrato. É regido por um contrato. Então, questão errada. Por quê? Porque não é o mesmo regime que esses caras estão sujeitos, não. Questão errada. Próxima. De acordo com a CF, é vedada a contratação de servidor público por tempo determinado. Quê? Claro que não é vedada, tem o servidor temporário. Questão boba, né? Questão besta. Questão errada, não é vedada não. Nós temos o servidor temporário. Nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal, não é obrigatória a aprovação em concurso público. Na contratação temporária, a gente está contratando o temporário. E o temporário é obrigatória a aprovação em concurso? Não. O temporário, ele pode ser contratado por meio do famoso PSS, Processo Seletivo Simplificado. Dessa forma, a questão correta. É isso aí. Não é obrigatória mesmo, pois poderia ser contratado pelo PSS. Questão correta. Próximo, olha só. Os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público e os empregados públicos classificam-se, em virtude da ausência de estabilidade, como servidores temporários. Olha como a banca é, né, cara? Ela consegue, com uma coisa tão simples, fazer uma pegadinha que muita gente passa batido. Ó, ela tá falando que são temporários, tá? Ela chamou aqui de temporários. Ela falou, ó, são servidores temporários. Primeiro, aqueles contratados por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Esses são os temporários. E olha aqui depois, ó, os empregados públicos. O empregado público é temporário? Não, o empregado público é o quê? Empregado público. Questão errada. O empregado público é empregado público, ele não é temporário. Questão errada. Próxima questãozinha. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Opa, o cara que tem um cargo em comissão, ele adquire quanta estabilidade ele mesmo? Nunca. Cargo em comissão não tem que se falar em estabilidade. Questão errada. Próxima questão. A investidura em cargo ou emprego público, incluindo-se os cargos em comissão, depende, de acordo com disposição expressa da Constituição Federal, da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos. Opa, calma lá. Cargo em comissão tem que ter aprovação em concurso público? Claro que não. Cargo em comissão são aquelas atribuições de livre nomeação e de livre exoneração. É livre nomeação e livre exoneração. Então não tem concurso público. Questão errada. É cargo efetivo que tem que ter concurso público. Diferentemente dos servidores estatutários e dos empregados públicos, os servidores temporários não são considerados servidores públicos? Claro que são. Olha só, quem que é considerado servidor público? Ó, nós temos o estatutário, o seletista e o temporário. O temporário também é considerado servidor público. Questão errada. G. Todos aqueles servidores contratados por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Vamos lá. Está falando do seletista. O seletista realmente está na CF, está disposto na CF, mas olha o que a banca falou, ó. Contratados por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quem que é esse cabra aqui? Esse cara não é o seletista. Aqui a banca está falando do temporário. Então não seja bizonhão de confundir o empregado público com o temporário. Cai pra caramba, questão errada. Pode voltar aqui para mim. Viu como não é difícil? Viu como é até que relativamente simples? Muito cuidado com aquela classificaçãozinha, hein? Agente público, agente político, servidor público particular em colaboração. Aí o servidor público se divide, estatutário, seletista, temporário. Grava bem essas distinções, como eu disse. Como é uma parte muito fácil, o pessoal aprende, tá em casa e deixa para lá. Aí vai ter uma bela surpresa quando chegar em prova, se não estiver bem firme, porque realmente a banca é muito incisiva ali, chegou sabendo mais ou menos, a questão não vai para frente não. Mas agora tá tudo ok, bundinha na cadeira, muito estudo, que vai ser um sucesso. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.